Muito bom dia a todos. Hoje eu estou gravando aqui de dentro do caminhão mais uma vez. E hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. Segunda-feira nós falamos sobre Bíblia sem complicação. E a pergunta de hoje é: como Deus fala conosco? Esse é o nosso tema. Lá em João, capítulo 10, versículo 27, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Mesmo aqui de dentro do caminhão, é bom demais estar fazendo esses devocionais aqui, estar aqui conversando com vocês. Toda segunda-feira nós temos um encontro especial, né? É o dia de nós aprendermos um pouco mais sobre a Bíblia de uma maneira bastante simples, sem palavras difíceis, né? Sem complicação. E hoje eu queria conversar sobre uma pergunta que muita gente se faz: como Deus fala conosco? Talvez você já tenha até ouvido alguém dizer: Deus falou comigo. Então você pode ter ficado pensando: mas como é que isso acontece? Será que Deus ainda fala hoje? Será que eu vou ouvir uma voz? Essas dúvidas são muito comuns. E a Bíblia, ela nos ajuda a entendê-las. Portanto, eu convido vocês para que juntos a gente aprenda um pouco mais sobre isso. Bom, nesse versículo, Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando nós lemos esse versículo pela primeira vez, nós podemos imaginar uma voz audível. Mas Jesus estava falando de um relacionamento. Assim como uma ovelha aprende a reconhecer a voz do pastor, nós aprendemos a reconhecer a direção de Deus quando nós caminhamos perto dele. Quanto mais convivemos com Jesus, mais nós conhecemos o seu coração e mais fácil fica a gente perceber a sua direção. E Deus, Ele fala conosco principalmente pela sua palavra, que é a Bíblia. São os evangelhos. Se alguém perguntar qual é a maneira mais segura de ouvir Deus, a resposta é simples: pela Bíblia. Quando nós abrimos as Escrituras, nós não estamos apenas lendo um livro antigo, nós estamos ouvindo aquilo que Deus quis revelar a seu povo. É por isso que a leitura da palavra é tão importante. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais conhecemos o coração de Deus. Deus também fala conosco, fala ao nosso coração, pelo Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ele nos consola, Ele nos ensina, Ele nos lembra das palavras de Jesus. Muitas vezes sentimos um forte desejo de fazer o bem. Ou então nós percebemos claramente que determinado caminho não agrada a Deus. Essa direção não contradiz a Bíblia. Pelo contrário, ela sempre nos aproxima de Jesus. Muitas vezes nós sentimos um forte desejo de fazer o bem. Ou então a gente percebe, que esse caminho não é o que Deus quer para nós. Isso não vai agradar a Deus. Porque as coisas de Deus, a Bíblia, ela sempre quer nos aproximar mais e mais de Jesus. E Deus também pode usar pessoas e até circunstâncias para falar conosco. Quantas vezes Deus já usou uma mensagem, um conselho ou até uma conversa simples para falar conosco? Às vezes Ele abre uma porta, outras vezes Ele fecha. Nem sempre nós entendemos ali na hora o que está acontecendo, mas quando a gente olha para trás, a gente percebe que Deus estava dirigindo os nossos passos. Isso não significa que toda situação seja uma mensagem especial. Significa que Deus continua soberano e pode usar diferentes meios para nos conduzir.
E quanto mais perto de Jesus a gente está, mais a gente reconhece a sua voz. Imagine um filho conversando com o pai aí ao telefone. Mesmo sem vê-lo, ele reconhece a voz. Por quê? Porque existe ali uma convivência. E com Deus acontece algo muito parecido. Quanto mais nós fazemos orações, quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós caminhamos com Jesus, mais nós aprendemos a reconhecer aquilo que vem dele. A voz de Deus nunca nos afasta de Cristo. Ela sempre nos aproxima do seu amor, da sua verdade e também da sua vontade. Então, hoje eu quero deixar aqui um desafio para mim, para vocês, para todos nós. Antes da gente começar qualquer trabalho, qualquer atividade, que a gente reserve ali alguns minutos para a gente abrir a Bíblia, para a gente ler um pequeno trecho, depois fazer uma oração simples. A gente pode até simplesmente dizer: Senhor, fala ao meu coração através da tua palavra. Talvez a gente não vai ouvir uma voz, mas com certeza a gente verá como Deus começa a iluminar o nosso caminho, por meio até mesmo das Escrituras. Vamos juntos pedir ao nosso Senhor um coração sensível para a gente ouvir a sua direção. Vamos juntos fazer a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, obrigado porque o Senhor continua falando conosco. Obrigado pela tua palavra que ilumina os nossos passos. Senhor, ajuda-nos a criar o hábito de ouvir a tua voz todos os dias. Dá-nos sabedoria para a gente reconhecer a tua direção e coragem para a gente obedecer. Que nunca deixemos de buscar a tua presença e que a nossa vida seja conduzida por Jesus em todos os momentos. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Antes de nos despedirmos, vamos guardar essa verdade. Quanto mais perto de Jesus nós caminhamos, mais nós aprendemos a reconhecer a sua voz. Por isso, não desista de ler a Bíblia, não desista de fazer suas orações. Deus continua falando com aqueles que desejam caminhar com Ele. Isso mesmo. Deus continua querendo falar conosco. Ele fala conosco. Nós precisamos pedir a Ele mais sensibilidade no nosso coração para a gente reconhecer todos os meios pelos quais Ele fala conosco. Bom, amanhã é terça-feira. Terça-feira a gente fala versículo por versículo. Eu convido vocês para a gente meditar ali juntos em uma promessa que fortalece qualquer coração cansado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Vamos juntos descobrir como Deus nos convida a entregar os nossos pesos e descansar em sua graça. Eu espero vocês aqui amanhã, se Deus permitir, e que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe a nossa família. E que a gente nunca se esqueça, vamos viver um dia de cada vez com Jesus Cristo no centro de tudo. Um forte abraço a todos, nos vemos amanhã, fiquem com Deus.